Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Aguiar, da Assembleia de Deus em Parnamirim, professor da Escola Bíblica Dominical, professor também da Faculdade de Teologia aqui em Parnamirim, a nossa etapa. E estou hoje com muita satisfação com o nosso pastor Linaldo Renovato de Lima, comentarista das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical e palestrante aí de vários temas importantes aqui no nosso país e fora dele. Esse é um trabalho do DENEC, está sob a presidência do pastor Reinaldo Odilo e está também com o apoio do nosso pastor Martins Alves, né? Então, nesse momento, eu quero passar a palavra para o nosso pastor Reinaldo Renovato, que vai estar aí dando a sua saudação inicial e já orando conosco para iniciarmos esse trabalho tão abençoado que é o EBD em Síntese Podcast. Meus amados irmãos que estão nesse podcast, nessa live, né? Saúdo a todos com a paz do Senhor, pastor Elias. Essa lição, vamos estudar uma lição interessante sobre o ministério da igreja, né? O ministério da igreja. Oremos então. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos pela bênção que podemos estudar a tua santa palavra, Senhor. Ter acesso a ela a qualquer momento, poder meditar, orando e aprendendo com o Espírito Santo. Abençoa esse podcast, essa live, seja uma bênção para os alunos que vão ministrar, professores e alunos que vão estudar a lição número 7, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa lição, como o pastor Elinaldo já tem citado, tem por título Ministério da Igreja, e o nosso textuário vai dizer, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios, capítulo 4, versículo 11. E a nossa verdade prática que vai dizer, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então, é preciso sublinhar esses dois objetivos propostos aí pelo nosso comentarista, que é a edificação da igreja e a promoção da maturidade de seus membros. Queridos, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16. Dado o tempo do nosso podcast, a gente vai deixar para que os professores façam essa leitura juntamente com seus alunos em sala de aula. É extremamente importante e vai embasar aí tudo aquilo que vai ser ensinado nessa lição. Nós vamos ver também que tem 3 objetivos propostos. Quando nós olhamos aqui o nosso plano de aula do professor, vai falar como primeiro objetivo apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal. Aí ele fala, observada na antiga aliança e praticada pelos crentes na nova aliança. O segundo objetivo é elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. E o terceiro objetivo é explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Então, quando terminar essa lição, o aluno deve ter atingido esses 3 objetivos propostos. A nossa introdução da lição fala que o ministério, sobre o ministério em suas diferentes funções e ofícios. Então, ele vai falar sobre isso e vai falar também sobre as qualificações. Então, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Então, é interessante aí usar os textos que estão propostos na própria lição. Então, na lição bíblica da escola dominical, ele vai orientar o texto de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, de Tito. Então, são textos interessantes, porque depois, quando chegar ao tópico 3, os irmãos vão precisar dessa base para poder, inclusive, trazer para os seus alunos. Então, ele até sugere aí, como método para os professores, que estimule a sua classe a escrever um pouco sobre isso antes mesmo de iniciar a aula. E fala que todo cristão exerce o ministério sacerdotal. Então, ele coloca isso aí, o que o habilita a ministrar diante de Deus. Então, não é mais como era na antiga aliança, em que o sumo sacerdote se apresentava para ministrar pelo povo que ali estava, e aqui ele vai falar que não há diferença entre um membro e a liderança, mas ele vai explicar em que aspecto. E vai dizer que todos são sacerdotes de Deus,
Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios. Então, são escolhidos por Deus e vai embasar aí no texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que foi lido aí no nosso texto áureo. É bem interessante para essa lição, queridos, eu queria sugerir duas bibliografias que vão ajudar bastante. Um é o livro do comentarista, então está aqui o nosso livro do comentarista do pastor José Gonçalves. É um livro barato, esses livros são feitos pela CPAD justamente para auxiliar o professor. E o outro é a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, esse livro que fala do que cremos, do que professamos. Então, aqui na nossa Declaração de Fé, nós temos aí também um capítulo voltado para a explicação dos dons ministeriais e que pode auxiliar os irmãos aí na hora de ministrar. Então, queridos, ele vai falar que esses ministros chamados por Deus têm a função de quê? Servir. Servir a Deus, servir a igreja de Cristo e trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos. Então, ele coloca aí dois objetivos propostos. Então, essa é a nossa introdução da lição e ela vai trazer aí como dois pilares principais quando a gente fala de cargos ministeriais. Porque muitas vezes nós estamos vendo que, infelizmente, devido a alguns rótulos e algumas práticas, pessoas pensando que, ao entrar para o ministério da igreja, eles vão ser servidos, eles vão estar em um lugar de destaque e tal. E, na verdade, ele coloca aí bem destacado que tem a função primordial de servir a igreja e trabalhar para o aperfeiçoamento. Quando a gente fala de aperfeiçoamento, eu já trabalhei na escola de aperfeiçoamento, a gente vai ver que é lapidar aqueles conceitos que já tinham sido construídos anteriormente e melhorá-los, trazendo novos. Então, isso aí, pedagogicamente falando, é algo importante para os professores apresentarem aos seus alunos. Neste momento, vamos convidar o pastor Reinaldo Renovato para estar ministrando aí o tópico de número 1º, que é o tópico que fala do ministério sacerdotal de todo crente. Então, pastor Reinaldo, por favor. Pois não, pastor Elias. Meus amados irmãos, professores da escola, superintendentes, alunos da escola dominical, esse é um tema bem interessante, não é? Nesse tópico primeiro, o ministério sacerdotal de todo crente. Você pode estar certo de uma coisa: a maioria absoluta dos irmãos, dos membros das igrejas locais e também congregados, não tem essa consciência que eles fazem parte de um sacerdócio universal. Mas aí a lição coloca dois subtópicos: o sacerdócio no Antigo Testamento e o primeiro subtópico, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento, e o terceiro, uma doutrina bíblica resgatada da Reforma Protestante. Bom, primeiro subtópico, o sacerdote do Antigo Testamento. Então, você conhece a Bíblia, você lê a Bíblia, que, aliás, a maioria dos crentes da Assembleia de Deus não lê a Bíblia, lamentavelmente, não é? Por isso, facilmente são influenciados por doutrinas estranhas que passam na internet, que passam na imprensa, na mídia, nas redes sociais, etc. Mas veja bem, no Antigo Testamento, para a pessoa ser sacerdote, tem que ser da família, da tribo de Levi, entende? Havia uma família que era do sumo sacerdote Arão e que, por hereditariedade, um ia passando para o outro. Na Antiga Aliança, então, diz aqui a lição, não é? Houve uma evolução. Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, e essa necessidade foi determinada por Deus, o livro de Levítico, não é? Então, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Aí você vai ler lá em Gênesis 4:3 e Jó 1:5. Né? Em segundo lugar, assim na era dos patriarcas, encontramos o chefe de família exercendo essa função. Vamos ler Gênesis 12:8. Você vai deve abrir sua Bíblia para poder entender, não é? Gênesis capítulo 12, versículo 8,
o que é que nos diz sobre esse aspecto aí de o líder da família sendo, fazendo papel importantíssimo de ser sacerdote, né? 12:8 diz assim: E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Quem foi esse? Abraão. Abrão, no caso, não é? Abrão, ele era chamado Abrão ainda. Então, se você vê esse exemplo bem claro de que ele erigia um altar e levava a sua família a adorar a Deus, não é verdade? Depois, em terceiro lugar, Israel como nação foi posta como sacerdote para todos os povos, em Êxodo 19:6. Na verdade, um reino sacerdotal para todos os povos. Essa é uma das características da eleição de Deus para com Israel, não somente ser um povo eleito, não é, predestinado como povo, mas ser um reino sacerdotal. Veja que o papel destinado por Deus para Israel era muito, muito amplo, muito abrangente, na verdade. Em quarto lugar, no Monte Sinai, o Senhor limitou, veja bem, limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi, entendeu? Está lá em Êxodo 28:1 e Números 3:5-9. Então, para ser sacerdote, primeiro começaram os pais de família, como vimos. Depois Deus regulamentou o sacerdócio, tinha que pertencer à família de Arão e da tribo de Levi. O segundo subtópico diz que essa doutrina do sacerdócio, não é? O sacerdócio, ela foi a doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento, só que de uma forma diferente. O Novo Testamento apresenta o sacerdote da antiga aliança como um tipo de Cristo, lá em Hebreus 8:1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não há mais uma família, uma tribo ou nação, não é, que detém esse direito de ter sacerdote, de exercer o ofício sacerdotal. Não. No Novo Testamento, a igreja é que se constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2. É muito importante esse texto bíblico para entender este assunto, não é? 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Bem interessante mesmo. O versículo 8 diz, desculpa, 9. Ele fala no 5 primeiro, né? No 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, isso nos mostra, irmãos, você pode dizer para os seus alunos que você é sacerdote, eles, os alunos, são sacerdotes também. Né? Então, sacerdócio santo. Todos nós exercemos sacerdote. Mas ele diz, que tipo de sacrifício era oferecido no Antigo Testamento? Sacrifícios cruentos, sacrifícios com sangue. A pessoa que pecava levava um animal lá diante da tenda ou diante do templo, né? E havia umas mesas colocadas ali, e os levitas davam assistência àquelas pessoas que levavam animais para serem sacrificados no seu lugar, para ter os seus pecados perdoados. Eu fico imaginando, às vezes, como era tremendo aquilo. Como dava trabalho, né? A pessoa pecava a 50 quilômetros de Jerusalém, a 100 quilômetros. Não podia oferecer o animal lá na frente da sua casa, não. Da sua tenda, só tinha um lugar para oferecer o sacrifício. Pense bem, não é? Aí saía arrastando uma ovelha pelo pescoço com a corda, ou um carneiro,
ou uma cabra, ou mesmo uma vaca andando a pé. Imagina a logística para isso, não é? O sujeito que pagava os seus pecados ali, não é? Acho que ele pensava duas vezes para pecar de novo, se tivesse pecado de novo, na verdade. Eu chegava lá diante da tenda, estava o levita esperando, ele se apresentava e dizia que ele estava para oferecer esse sacrifício. O levita colocava o animal em cima da mesa, aí pegava um facão grande, dizia, bem, você que vai cortar a cabeça do animal. Então, o pecador, o pecante, não é? Pegava aquele, aquele facão e cortava a cabeça do animal. O sangue espirrava. Como ficavam aquelas pessoas que têm medo de sangue, né? É terrível isso, entende? Então, o sacerdote oferecia sacrifícios de animais. Porém, aqui está dizendo, nós somos sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aí você passa para o versículo 9, que o comentarista não destacou, mas é bom você anotar, quando ele diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, dentre as qualidades que o apóstolo Pedro elenca aqui, o que nós somos hoje, e no versículo 9 diz: Vós que outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Está vendo? Muito importante isso. Dentro das qualidades tem essa, sacerdócio real. Então você pode anotar na sua lição esse versículo que é importante. 1 Pedro 2,5 diz: Nós somos sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais, não mais sacrifícios de animais. E o versículo 9 completa dizendo que nós somos sacerdócio real, sacerdócio santo, sacerdócio real, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus por meio de Cristo Jesus, não é? É algo muito importante isso aqui, entende? Então, o comentarista diz logo que debaixo da antiga aliança, o sacerdote era um ministro de culto, agora, na nova aliança, como sacerdote, oferecemos o nosso próprio corpo em sacrifício vivo a Deus. Não é? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a sua perfeita, agradável vontade e boa vontade. Não é? Mas aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Aqui ele está dizendo que nós somos sacerdotes para oferecer o nosso sacrifício vivo, que é o nosso corpo. Mas não é só isso, não. Nós oferecemos nosso corpo e também sacrifícios espirituais a Deus. Né? E depois ele diz: ministramos o louvor com o fruto dos nossos lábios. De fato, irmãos, o louvor deve ser um sacrifício a Deus. Anote isso aí. Me veio na mente agora, se não me engano, o Salmo número 54, se eu não estou enganado, anotando aí, são subsídios. Esse podcast é para que você anote subsídios. Deixa eu ver aqui, o 54, onde Deus diz que deve ser oferecido a ele sacrifício de louvor. Você já pensou isso, meu irmão? Sacrifício de louvor. É muito importante você entender que o sacrifício de louvor, eu acho interessante que tem alguém que vai cantar e diz que é levita, né? E é levita. Mas, irmão, veja bem, que qualidade de levita esses modernos de hoje, se ele não oferece sacrifício nenhum. Um levita, que a pessoa diz que é levita, né? Ele cobra um cachê. Veja bem, cobra um cachê, às vezes, muito alto. Que qualidade de, de levita é esse? Não é? Qualidade de levita é esse, meu irmão?
que cobra um cachê. Que sacrifício é esse? Hein? Que sacrifício é esse? Não tem nada de sacrifício. O levita só podia ficar dos 25 a 50 anos lá no sacerdote, lá no santuário, porque era um trabalho braçal muito forte, muito grande, não é verdade? Então vejamos aqui Salmo 50, versículo 14. Abra sua Bíblia, me enganei com 54. É Salmo 50, versículo 14. Isso é subsídio para você, professor. Eu vou anotar aqui na lição, que não tem. Salmo 50, versículo 14. Sacrifício de louvor. Viu? Vou ler aqui, vamos ler comigo aqui, vocês aí, o podcast. Salmo 50, 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Sacrifício de louvor, meu irmão. Isso é muito importante, entendeu? Você, quando louvar a Deus, não é só cantar por cantar. Se uma pessoa canta por cantar, canta para se exibir, canta por arte, saiba que Deus não recebe. Eu já disse alguma vez no público, o louvor de quem quer se exibir não passa do teto, bate no teto e volta, entendeu? Porque o sacrifício tem que partir do íntimo, do coração, como sacrifício a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus também, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Viu? Está na lição. Capítulo 13 e 15. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então você toma o versículo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, como está na lição, e alguns que não estão na lição, nós estamos trazendo como subsídio para você enriquecer a sua aula, né? Isso é muito importante. O terceiro tópico diz que o sacerdócio hoje é uma doutrina bíblica resgatada da reforma protestante. Aqui eu discordo um pouco, mas comento por respeitar, né? No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Então, não há função sacerdotal para os membros da Igreja Católica. Isso é verdade. O Papa é considerado o sucessor de Cristo, o vicário de Cristo na Terra. Aí o comentarista diz que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio, qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana. Eu discordo do nosso amado irmão. Tem nada a ver. O sacerdócio é extraído da Bíblia, não tem nada a ver com a reforma. Nada mesmo, entende? Até porque a reforma cometeu um gravíssimo equívoco, um erro tremendo, não é? Que ela não deu valor ao Espírito Santo, entende? Não deu valor ao Espírito Santo. Por quê? Nas suas proposições, ela fala que só Deus, só a palavra, só a Escritura, só Cristo, na verdade, só a fé, mas não diz só o Espírito. Não tem só os Espíritos, entende? Por isso, para mim, a reforma perdeu a sua autoridade maior, porque não valorizou o Espírito Santo. Então, esse é o comentário desse primeiro tópico, tá bom, meu irmão? Passa a palavra para o pastor Elias. Queridos, dando continuidade aqui, nós vamos comentar o tópico 2. O tópico 2 fala da estrutura ministerial no Novo Testamento. Então, essa divisão, ministério quíntuplo, e quando ele fala de ministério quíntuplo, ele está falando de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e ele vai também dividir a função de cada um para ficar bem detalhado. Então, nós vamos ver primeiro que ele fala sobre apóstolo na letra A e fala que é alguém enviado a uma missão. Ele vai citar diversos textos bíblicos que os irmãos podem utilizar na sua classe. Ele fala que tem alguns requisitos deixados para alguém ser apóstolo.
E isso aí é bem interessante, porque hoje nós estamos vendo várias pessoas falando que são apóstolos, e aqui ele destaca que é ter estado com o Senhor Jesus. É um destaque que ele dá em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. A segunda coisa que ele vai destacar como importante é ter sido testemunha da ressurreição de Jesus. Então, ele também vai destacar isso em Atos capítulo 1, 22. Então, vamos ver que esse texto que ele destaca é bem importante como pré-requisito para que alguém possa ser intitulado apóstolo aí, segundo o nosso comentarista. Então, ele dá esse destaque especial. Mas ele vai trazer ainda mais 4 classificações. Então, quando eu vejo aqui o texto de Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22, vai dizer que é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós. Então, era alguém que tinha estado com eles debaixo da mesma doutrina. Isso foi na separação do apóstolo que iria substituir Judas. E foi esse momento aí que ele está falando sobre isso. E diz, começando desde o batismo de João até o dia em que nos foi recebido em cima. Um deles se fala conosco, testemunha da sua ressurreição. Então, aqui em Atos, capítulo de número 1, versículo 21 e 22, quando eles vão escolher alguém para substituir Judas, eles fazem essa colocação. Queridos, aí depois ele vai, além disso aí, ele vai dizer ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Então, ele faz essa distinção para a escolha de alguém que iria substituir Judas. E diz assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Então, essa é a visão do nosso comentarista. Queridos, aí o segundo que ele vai destacar é também o ministério de profeta. Então, o profeta é alguém inspirado e autorizado. Então, quando ele coloca sobre isso, para falar em nome de Deus. Então, ele vai trazer uma diferença também. Vai dizer que, nesse aspecto, o profeta ele é um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta ele fazia duas funções bastante específicas. Uma é exortar e a outra era consolar. E trazia também revelação do futuro. Então, ele trazia revelações de Deus sobre coisas que haveriam de acontecer. Mas isso tudo autorizado e inspirado por Deus. E aí também ele vai trazer que, contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta, do dom de profecia. Ele somente alguns eram chamados para ser profeta, como citou Efésios capítulo 4, versículo 11, trazendo os dons ministeriais, e os irmãos podem ver isso claramente aí quando olhar o texto áureo da nossa própria lição, que vai trazer essa distinção dos cargos ministeriais que ele elenca. E aí, quando ele fala sobre isso, ele diz: enquanto todos poderiam exercer o dom de profecia. Então, existia o cargo de profeta e existia o dom de profecia. A todos quantos o Senhor ele derramar da sua graça e tiver esse dom, poderiam exercer esse dom, o que difere do cargo. Então, queridos, depois ele vai falar de pastores e mestres, e quando fala sobre pastores e mestres, aqui nós vamos ver também que o nosso comentarista usou o seu livro aqui para trazer alguns textos de apoio falando sobre pré-requisitos, que o pastor Arnaldo, no tópico 3, vai comentar melhor, até não vou entrar muito, porque traz bastante das características que estão em Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 2, está bem detalhado ali as características de alguém que deseja exercer o episcopado na igreja. Aí depois ele vai destacar, queridos, depois do profeta, o evangelista. Então, ele falou do profeta, vai destacar o evangelista e vai falar que o evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Na Igreja Assembleia de Deus, cotidianamente está hierarquizado. E é preciso que os irmãos falem isso também na sua sala de aula. Então, a Igreja Assembleia de Deus ela está hierarquizada, o cooperador, o auxiliar de trabalho, depois o diácono, depois o presbítero, depois o evangelista, o pastor, e temos também o cargo
de missionário. E é preciso diferir a forma de separação, porque o auxiliar de trabalho, o diácono e o presbítero, eles são escolhidos pelo pastor da igreja local, às vezes apresentado na sua sede municipal ou estadual, lá onde ele é apresentado perante a igreja e ora-se por ele, pela sua esposa, na maioria das vezes, ele e a esposa juntos ali. E já o evangelista, o pastor, eles são vinculados à Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, a CGADB, onde nós temos um número de ordem. Então, aí já não é mais o caso de consagração, e sim de ordenação, porque recebe um número de ordem. Então, essa é uma diferença que, por mais comum que seja, se você perguntar na sua classe de escola bíblica dominical, muitas pessoas até não sabem. E o pastor possui a função de apacentar. Ele resumiu dessa maneira, mas são inúmeras as funções que o pastor acaba fazendo na igreja. Você acaba vendo que ele acaba sendo alguém que vai doutrinar a sua igreja, ele é alguém que, por vezes, vai fazer a função quase de um psicólogo, ouvindo os irmãos, em muitos casos, ele vai orar por pessoas enfermas, ele vai admoestar, e aí tem uma série de coisas que estão descritas em o livro de Timóteo, capítulo 3, falando lá sobre essas características, ele vai apresentar, inclusive, dizendo que ele não pode ser neófito. E aí, esse termo neófito aí, quando a gente vai para o dicionário Aurélio, ele vai dizer que neófito significa noviço, recém-chegado, aquele que não detém conhecimento. Então, quando vai se separar um obreiro para um cargo como esse, sempre alguém extremamente experimentado, não vai ser alguém sem bagagem para que chegando ali ele não seja envergonhado. E aqui também ele fala do serviço de diáconos e presbíteros no Novo Testamento e mostra que o diácono foi instituído lá em Atos capítulo 6, quando nós vemos a partir do versículo 1, os apóstolos que ali estavam sobrecarregados, cuidando do trabalho ali que eles faziam, juntamente com as demais coisas. Então, você abre Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 1, e vai ver a instituição dos primeiros diáconos como é tema, e diz, ora, aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus por causa das viúvas que eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. E aí, nesse momento, ele vai citar, se você ver aí o versículo de número 5, do texto de Atos, capítulo 6, vai ter aí o nome dos primeiros diáconos que foram separados para esse propósito. Queridos, e aí, continuando, ele vai falar também, depois de falar sobre que a função principal do diácono é servir, ele vai falar sobre isso, e fala que 37 vezes ao longo do Novo Testamento esse significado aparece. E aí também ele vai falar dos presbíteros, trazendo também, dizendo que ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos 14, 23, o termo é usado para referir aos anciãos que presidiam a igreja. Alguns estudos, até acho que o pastor Elinaldo Renovato já lecionou sobre isso, falando que, pode me corrigir, pastor, quando for falar sobre o tópico 3, que os anciãos, que os presbíteros e pastores eram a mesma função, com pouca diferença, normalmente que o quê? O pastor era um título mais conferido ao presbítero que presidia aquele local aonde ele estava e os demais, os auxiliares dele, mais conhecidos como presbíteros. Então, queridos, eu espero que esse tema seja abordado aí na sua escola dominical e acho que vai ser bênção para a sua igreja. Aqui na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, do capítulo de número 16, também tem um estudo aprofundado e vai trazer mais essa função de cooperador, que não foi citada aí porque não está em Efésios, capítulo de número 4, versículo 11. Mas fala também um pouquinho sobre isso, pode ajudar os irmãos. Pode comprar pela CPAD e até algumas vezes se encontra na internet aí para baixar a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, que foi reeditada no ano 2016. Pastor Elinaldo, com o comentário do nosso tópico de número 3, para encerrar, após isso, meu pastor, o senhor já pode orar
concluindo essa lição maravilhosa. Eu acho que essa lição tem muito assunto muito bom para pouco tempo de ministração em sala de aula. É verdade. Meus amados, então já ouvimos o pastor Elias Aguiar falar sobre o tópico 2. E eu, antes de entrar no tópico 3, pastor Elias, queria Uhum. fazer uma observação sobre o item A que você comentou de Sim, apóstolo, né? Então, o comentarista da lição, meus caros professores, alunos, ele se referiu a apóstolos àquilo que em teologia se chama colégio apostólico. É chamado colégio apostólico aqueles 12 apóstolos que não tiveram sucessores. E as características deles são aquelas que foram ressaltadas na lição, não é? Ter estado com o Senhor, ter sido testemunho da ressurreição, ter visto o Senhor, operado sinais, etc. Porém, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, começa logo por aí, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, aqui é bem clara essa palavra de Paulo para a igreja. Ele está doutrinando a igreja em Éfeso, dizendo quais são esses dons ministeriais, na verdade, apóstolo. Então, a igreja consagra diácono, consagra presbítero, consagra evangelista, consagra pastor, mas não consagra apóstolo, não é? Parece uma coisa estranha, está no mesmo contexto. Mas o que seria o apóstolo hoje, se ele não viu Jesus, não foi testemunha da ressurreição? A partir do significado da palavra apóstolo, que quer dizer enviado, apóstolo quer dizer enviado. Uma pessoa não pode ser apóstolo se não é enviado, não é verdade? Tem que se entender isso. Então, há muitas igrejas hoje, inclusive aqui em Parnamirim, eu já vi uma, né? O apóstolo fulano de tal. O cidadão não saiu nem daqui de Parnamirim e disse que é apóstolo. Tem que ser enviado. O que seria o apóstolo hoje? Não há esse nome missionário na Bíblia, mas eu entendo que é equivalente a apóstolo e missionário, que vai abrir um trabalho num lugar onde não tem igreja, por exemplo. Ele é enviado, entendeu? Ele é enviado. Essa observação eu queria fazer. Então, vamos agora para o tópico de número 3, não é? Tópico de número 3, cujo título é As qualificações para o ministério. Interessante que não foi citado aqui o meu livro Dons Espirituais e Ministeriais, com bibliografia, né? Eu tenho esse livro de muitos anos atrás, onde fala exatamente sobre os dons espirituais e os dons ministeriais, todos os dons ministeriais, diácono, presbítero, pastor, etc., apóstolo, doutor, etc. e tal. Mas tudo bem. Então, aqui o comentarista colocou muito bem 3 tipos de qualificações para o ministério. Primeiro, qualificações de natureza moral estão na Bíblia. O apóstolo expõe as qualificações, não é? As suas cartas pastorais. E aqui estão apenas algumas delas. Primeiro, não apegado ao dinheiro, não é? Não sendo avarento. Avarento quer dizer a pessoa que ama o dinheiro, tem amor ao dinheiro, só faz coisas pensando em dinheiro. Existem avarentos por aí em alguns ministérios, não é? Pastor, pregador só prega se for por dinheiro. Lembro-me que uma vez a mocidade quis convidar uma pessoa para vir pregar, me deram o telefone, eu liguei. O empresário da pessoa disse: bem, para ele tem que ser, se for ele isolado, é R$ 5.000. Viu? E se for com a banda, é 15 mil. Meu Deus do céu. Aliás, o cantor, desculpa, não é o pastor, não. 15 mil. Se uma pessoa dessa não oferece sacrifício de louvor, coisa nenhuma. Eu simplesmente agradeci e disse que não tínhamos condição, né? Então, não se deve ser avarento, só fazer por dinheiro. Isso é um pecado grave. Depois, deve ser irrepreensível, né?
Olha, não ter amor ao dinheiro. Irrepreensível é sinônimo de íntegro. Íntegro. Ou seja, alguém que não possui nenhuma acusação, não pode ser acusado de coisa errada, de mentira, de roubo, de adultério, de engano, de duas palavras, etc. Né? Ele aqui diz que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Veja, o comentarista diz, não significa ausência de pecado. Por que ele diz isso? Talvez um aluno pergunte, pastor, e então o pastor peca, né? Vive em pecado? Tem que explicar para ele. E a Bíblia diz que não há homem que não peque. E parece que está lá em 1 João, a gente pode dar um pulinho lá. Primeira epístola de João. Viu? Primeira epístola de apóstolo João, quando ele diz, então, que a pessoa não pode dizer que não peca, né? Mas uma tradução melhor é quem é filho de Deus não vive pecando, não vive pecando, não é? É muito, muito interessante isso, né? Não vive pecando, não vive pecando. Aqui, veja aqui, 1 João 3:9. 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar porque é nascido de Deus, entende? Então, o apóstolo aqui está dizendo que quem é nascido de Deus, quem é filho de Deus, não vive não peca, não é? Não comete pecado. Aí como é que se harmoniza com o texto da Bíblia que diz que não há homem que não peque? Aí você, professor, quiser anotar, anote. 1 Reis 8:46. Diz aqui a palavra: quando pecarem contra ti. O 45. Ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e fazes justiça. Quando pecarem contra ti, em parêntese, porque não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles. Está vendo? Então, não há homem que não peque. Você pode ver 1 Reis 8:46 e 2 Crônicas 6:36. Então, a Bíblia diz que não há homem que não peca. Mas o aluno pode pecar. Então, se o cérebro está dizendo que não peca, entendeu? Aí você volta para 1 João, volta para a Epístola de João, onde ele diz uma coisa muito interessante sobre dois tipos de pecado, irmãos. A Bíblia mostra que há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Deixa eu ver se está aqui. Pecado que não é para a morte, entendeu? Ainda em 1 João, capítulo, nesse caso, 5, diz assim, 16. Eu creio que você que vai ouvir essa live vai anotar. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. Por esse, não digo que ore. Já pensou? Pecado para a morte aqui, meus irmãos, são aquele pecado que constam de algumas listas, alguém já chamou de listas negras de pecado, como Gálatas 5:21, não é? Né? As obras da carne, tá lá, né? Inveja, maldade, homicídio, prostituição, adultério, calúnia, todas essas coisas ruins são pecados para a morte, se a pessoa não se arrepender, tá entendendo? Aí ele prossegue dizendo, toda iniquidade é pecado, e a pecado não é para a morte, tá certo? Pecado não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. A tradução mais correta, não vive pecando. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo puro e o maligno não lhe toca. Tá vendo? Então, você pode dizer para seus alunos
que a Bíblia está dizendo que não há um que não peque, quer dizer, não vive pecando, mas que há dois tipos de pecado, para a morte e que não é para a morte, tá certo? Digamos, uma pessoa, às vezes, sem notar, faz acepção de pessoas. Eu já vi isso. Pastor, um homem de Deus, um homem santo, toda a prova. Chegava uma pessoa na igreja falar com ele de chinela nos pés, ele não atendia tão bem quanto um que tivesse gravata. Isso é pecado, porque é acepção de pessoas. Mas você não pode dizer que ele estava condenado por isso. Ele pode perder alguma coisa no galardão dele, entende? Se isso for uma prática comum. Então, o homem de Deus para o ministério tem que ser irrepreensível, tá certo? Marido de uma mulher, não pode ter duas mulheres, a coisa toda, não se apegar ao dinheiro, etc. Aqui, aliás, negócio de casamento é no item 2. Qualificações de natureza social. Não pode ser soberbo, orgulhoso, arrogante, não é? Difícil convívio social. Alguém, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião. Age com teimosia e arrogância. Não, não pode ser assim. Então, precisa ter muito cuidado. Quando a Assembleia de Deus vai consagrar alguém para o ministério, ouve a esposa. Na ficha, pede para a esposa declarar se concorda com a consagração dele. Por quê? Já houve casos que a esposa disse, eu não concordo. Porque em casa ele não é o que ele é na igreja. Muitas esposas têm medo de fazer isso. E muitas assinam constrangidas. Mas cuidado, porque é muito sério isso diante de Deus. O obreiro tem que ser um obreiro que seja exemplo, tá certo? Um obreiro que não tem amor pela sua esposa, não tem amor pelos seus filhos, não pode ser consagrado a presbítero, nem mesmo a diácono, ou auxiliar. Que o obreiro tem que ser o exemplo dos fiéis, viu? Exemplo dos fiéis, parece o probleminha aqui. Exemplo dos fiéis, entende? E para ser exemplo dos fiéis, tem que ser exemplo não só nas qualidades morais, mas também sociais, no trato com a esposa, com os filhos, com as pessoas, né? E o subitem 3 qualificado para o ministério, de acordo com as pastas pastorais, há qualificações claras, na verdade, existem nessas cartas. Nesse sentido, o ministro do corpo de Cristo tem como requisitos inegociáveis o exercício do ministério, as qualificações morais, sociais, conforme estudados aqui. Tenho encerrado, né? Vamos orar, então, para depois passarmos para outro comentário, não é? Querido e bondoso Deus, nosso Pai, vamos a Ti mais uma vez, me dar essa oportunidade tão grata de trazermos aqui, meu Senhor, com contribuição, subsídios, orientações para os Teus servos vão ministrar essa lição na escola dominical. Dirige em tudo e abençoas, e a nós também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos e até o próximo podcast, querendo Deus.